Olá, povo abençoado. Eu saúdo vocês com a santa e gloriosa paz do Senhor. E eu gostaria de trazer uma meditação ao seu coração. Nós estamos numa série de ministrações sobre o dia a dia com a palavra de Deus, onde eu trago ministrações da palavra do Senhor para o seu dia a dia, para você colocar em prática na sua vida. Eu gostaria de estar lendo aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 20, versículo de número 16, que diz assim: Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi dizer a Joabe: chega-te cá para que eu fale contigo. Versículo 17 diz: chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: és tu Joabe? Respondeu: eu sou. Ela lhe disse: ouve as palavras de tua serva. Disse ele: ouço. Versículo 18. Então disse ela: antigamente se costumava dizer: peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Queridos, eu gostaria de trazer uma meditação aqui a respeito da mulher que se colocou na brecha e livrou um povo de morrer, de cair nas mãos de Joabe, que nesse momento assumiu a posição do comandante-geral do exército de Davi, que Amasa também já tinha sido morto. E a Bíblia diz que Seba, a Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 20, que Seba era filho de Belial, filho de Bicri, homem de Benjamim. Ele se levantou contra o rei Davi. E a única tribo de Israel que deu apoio no local das tribos de Israel que deram apoio a ele foi Abel Bet-Maaca. Apenas os beritas se juntaram todos e seguiram a Seba. Então eles montaram um muro, eles levantaram um montão da altura de um muro, fizeram um muro com um montão, e a Bíblia diz que Joabe foi com tudo, e o seu exército de homens, os exércitos de homens de Davi, foi com tudo, para poder pegar aquela cidade, jogar abaixo, e ia sair matando tudo quanto era homem que tivesse, tudo quanto era gente que tivesse apoiando a Seba. Seba era um traidor. Mas a Bíblia diz que quando Joabe está trabalhando naquele montão que já se tornou em um muro, para derrubar para derrubar esse muro, uma mulher sábia, diz a Bíblia, se levantou e gritou de lá de dentro, clamando por Joabe, gritando por Joabe, até que Joabe responde. E ela diz: antigamente se costumava dizer: peço-se conselho em Abel. O povo berita, esse povo de Abel Bet-Maaca, era como uma mãe para os outros vilarejos. Era um local abençoador, diz a história. Era um local de homens e mulheres fiéis em Israel, que serviu de bênção para outros povos, que serviu de bênção para outros vilarejos. A Bíblia vai dizer que, por intermédio dos conselhos que vinham de lá, muitas guerras foram impedidas e houve pacificação em muitos lugares e em muitos vilarejos. Há uma história naquele lugar. Havia uma história naquele lugar. E ela até se intitula, esta mulher, como uma mulher pacífica. E intitula a terra como um lugar de pacificação. Ela diz no versículo 19: eu sou das pacíficas e das fiéis em Israel. Tu procura destruir uma cidade, uma mãe Israel. Ou seja, era um lugar conhecido para trazer paz. Aleluia. E Joabe tomou um susto. Longe de mim destruir e devorar quem tem uma história dessa. E aí ele conta o porquê que estava indo de encontro à cidade de Abel Bet-Maaca. Porque Seba estava lá, recebendo apoio de lá contra o rei Davi. Aí Joabe toma um susto, porque quem tem história tem história. E eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Você tem história com Deus? A sua história com Deus é uma história de paz, é uma história de união, é uma história de solução? Ou você é conhecido por ser contendeiro? Ou você, por onde passa, é conhecido por ser um povo ou uma pessoa contendeira, de confusão? Você é conhecido por quê? Por ser pacífico, por trazer paz? Ou você é conhecido por trazer contenda e confusão?
Porque aquele lugar era conhecido como lugar de paz. E quem tem história com Deus, tem história com Deus. E uma mulher se levantou por aquele povo, uma mulher se levantou. E Deus está falando com mulheres aqui. Se levante pela sua casa, se levante por aquela família, se levante por aquela igreja, por aquele departamento, por aquele ciclo de oração, por aquela cidade. Porque aquele lugar que Deus te colocou é um lugar pacífico, é um lugar de paz, é um lugar que tem história com Deus. Se levante, não aceite que seja destruído assim com facilidade. Porque quem tem história, tem história. Joabe toma um susto e diz, então tá bom, eu quero então só a cabeça de Seba. E aquela mulher muito sábia foi lá e conseguiu convencer os líderes daquele povo. E conseguiu convencer o povo. E aquele povo tirou a cabeça de Seba, mandou para Joabe. E Joabe foi embora. O laço foi quebrado por causa daquela mulher sábia. E porque aquele povo tinha história, e porque ela tinha história, ela também era uma mulher pacífica, além de uma mulher sábia. Sabe o que Deus manda eu te dizer nesta tarde? O Konevacelebidarca. A palavra é, quem tem história, tem história. Se a tua história é de paz, se a tua história é de união, se a tua história é de fortalecimento, você constrói pontes e não muros. Você não tenta tomar o lugar de ninguém, você não armou contra ninguém, você não quis ser ninguém, você não falou mal de ninguém para estar no lugar de ninguém. A sua história é limpa e libada. Você chegou onde chegou porque você foi uma pessoa que lutou com paz. Você tentou fortalecer a aliança, você tentou pacificar problemas, você livrou situações dentro de famílias, de igrejas, departamentos, até na sua vida. Você sempre foi pacificadora, você tem história, você é sábia. Se levante mais uma vez e não deixe Joabe destruir um lugar que tem uma história dessa. Porque quem tem história, tem história. Quem tem história com Deus, tem história com Deus e acabou. E o mal que estava para vir. Porque talvez vocês podem ter dado acolhimento sem nem saber direito o que estava acontecendo e quais eram as reais intenções de Seba. Porque muitos Sebas são enganadores, muitos Sebas são falsos dissimulados. Muitos Sebas vêm com a conversa bonitinha e engana e se aproveita do coração bondoso de pessoas. E Seba podia ter feito isso, hermenêuticamente não vira heresia. Eu só sei de uma coisa, aquele povo não foi morto porque tem história, porque uma mulher sábia se colocou na brecha. E Deus está dizendo para você, se coloque na brecha, não aceite que Joabe venha com tudo e destrua por causa de Seba. Muito pelo contrário, corte o mal pela raiz, corte o mal pela cabeça e entregue na mão de Joabe. E tu vai ver o que Deus vai fazer. Sabe o que Deus está dizendo? Corte o mal pela raiz. Corte o mal pela raiz. Tire do seu meio esse mal. Não foi você que planejou isso? Confusão está com Seba. Tire quem é o autor da confusão. E vive em paz. E o laço está sendo quebrado hoje. Receba essa palavra. Receba a sabedoria. E quem tem história, tá bom? Que Deus te abençoe. Vai lá no meu canal, Missionária Camila Souza, e dá um curte, dá um joinha. E que seja abençoado e edificado pelo Senhor. Eu sempre vou estar trazendo mensagens da parte de Deus. Porque esse tempo é tempo de pregar a palavra. É tempo de viver a palavra, é pregar a palavra. E a palavra de Deus é quem tem história, tem e acabou. Dia a dia com a palavra de Deus. Fica com Deus.